Olá, gente. Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Lucas Catarino, sou professor da Faculdade FEMAF já há 2 anos. Vou ministrar para vocês a disciplina de Fundamentos Históricos, Teórico-Metodológico do Serviço Social 1. Essa disciplina é uma disciplina base para a formação de profissionais do serviço social. Ela versa sobre os primórdios do serviço social, traz aí a perspectiva, né, de quando foi que o serviço social surgiu na América Latina, na Europa, como o serviço social surgiu no Brasil, quais foram essas influências internacionais que trouxeram, de fato, a noção do que é o serviço social para o Brasil. Né? Nós vamos compreender todo esse processo de formação, né, da nossa profissão, né, profissão do serviço social. Então, nossos encontros, eles serão 4 encontros, é uma disciplina de 75 horas. Nós teremos atividades apenas online, certo? Não teremos, infelizmente, atividades presenciais, tendo em vista a crise sanitária que nós estamos vivenciando a nível mundial, certo? Nós vamos ter 3 avaliações, perdão, nesse processo aí da disciplina de fundamentos, certo? Avaliações mesmo escritas, que serão colocadas no sistema em horários pré-determinados. Eu vou estar enviando todo o cronograma para vocês no grupo, e aí a gente vai, né, conseguir aí finalizar essa disciplina com bastante êxito, com certeza. Vamos aí ter como referência a Yamamoto, que a Yamamoto ela é uma autora clássica do serviço social, uma autora que ela escreve, tem várias obras acerca da nossa profissão, tanto da constituição da nossa profissão, como também do processo de trabalho que o assistente social se insere nas relações sociais. Temos também texto da professora Yasbeg. A professora Yasbeg ela é referência nessa discussão também, né, do histórico do serviço social, como o serviço social se constituiu como profissão, como o serviço social, né, veio a ter alavancado aí a sua profissão a nível mundial e aqui no Brasil. Teremos também como referência o professor José Paulo Neto. O professor José Paulo Neto, ele tem uma discussão baseada também no sistema capitalista, como é que esse sistema capitalista ele interfere na nossa profissão, como é que ele faz com que essa profissão ela seja instrumentalizada. E aí, diante desses autores, dentre outras referências complementares, nós vamos aí, né, compreender de fato o que é o FHTM do serviço social, como é conhecido nas instituições de ensino. E aí, presencialmente, com certeza nós iríamos trabalhar com slide, nós iríamos trabalhar com dinâmicas, mas infelizmente a gente não está tendo essa possibilidade. Tendo em vista isso, a gente vai aí discutir por meio das videoaulas no chat do sistema AVA, como também na plataforma Google Meet. No Google Meet a gente vai se reunir em horários pré-determinados e o horário já vai estar no grupo para vocês analisarem aí, para a gente poder fazer uma discussão, uma tira dúvidas, né? Qualquer coisa também podem estar colocando as dúvidas no grupo. No entanto, o importante é que nós tenhamos aí uma disciplina que possa agregar aí no processo de formação profissional de vocês. Fundamentos do serviço social, a gente começa a perceber como é que o serviço social ele surge, né? Eu estou com a apostila aqui, que ela tem a junção dos textos da Yasbeg, da Yamamoto e de José Paulo Neto, que inclusive esses textos eu coloquei lá no sistema AVA para vocês terem acesso, tá bom? Começa dizendo que o serviço social é uma profissão praticamente consolidada. Se trata de uma profissão recente que teve o seu surgimento no Brasil com o processo de industrialização na década de 1930 e assim a agudização das expressões da questão social no capitalismo monopolista, como forma de intervenção da Igreja Católica, do Estado, do mercado nos problemas sociais. Ou seja, o serviço social ele vai surgir aqui no Brasil lá na década de 30, quando o governo Getúlio Vargas, né, era presidente do Brasil. E aí, nesse processo, começou-se
a ideia de industrialização e urbanização. Professor, por que industrialização? Porque, né, as grandes ideias que tinham em países como, por exemplo, os Estados Unidos, vieram aqui para o Brasil, no processo de industrialização, de desenvolvimento do país, né, aquele processo em que as máquinas tinham bastante, no início que as máquinas tinham bastante influência, né, no processo produtivo, e aí também o processo de industrialização. Esse processo de industrialização iniciou-se a partir do que nós conhecemos como êxodo rural, ou seja, as pessoas saíam do campo, saíam das suas casas, né, e iam para os centros urbanos, para as cidades, para tentar conseguir emprego, para passar por um processo de conseguir realmente mantimentos para manter a sua família, certo, gente? Então, o serviço social ele surge nesse cenário. Qual cenário, professor? O cenário em que iniciou a industrialização e urbanização no Brasil, na década de 30. Prosseguindo, a gente pode se dizer que esse processo de industrialização e esse processo de urbanização agudizou, fez com que surgisse e aumentasse, na verdade já existia, mas que aumentasse o que nós conhecemos como questão social, que a questão social é o nosso objeto de trabalho, certo? Então, assim, com o processo de industrialização, as expressões da questão social, elas começaram a aparecer, né? E nesse aparecimento das expressões da questão social, demandou aí uma chamada ao Estado, né? Que o Estado tinha que intervir nessa questão social, né? Em seus vários desdobramentos, para poder aí fazer com que essas expressões da questão social não atrapalhassem o processo de desenvolvimento, né, do sistema capitalista, então em ascensão aqui no Brasil. E aí o Estado, a Igreja Católica e o mercado tiveram aí vamos se dizer, um elo para tentar resolucionar os problemas sociais. Porque a gente tem a compreensão, né, de acordo com os clássicos do serviço social e de acordo com a própria história, que as expressões da questão social que nós conhecemos hoje, fome, pobreza, miséria, violência, enfim, as diversas expressões da questão social, era problema do próprio indivíduo. Era por isso que eles chamavam de problemas sociais. Ou seja, porque perpassava pela questão da culpabilização do sujeito, pela realidade que ele vivenciava. E aí, prosseguindo, a gente tem aí a primeira escola de serviço social aqui no Brasil, que foi fundada em 1936, que era o CEAS, certo? Onde hoje é a PUC de São Paulo, com incentivo do Centro de Estudos sobre Ação Social. Porém, é válido lembrar que o Brasil não inaugurou este processo. Primeiramente, na América Latina, foi no Chile. A segunda escola surgiu no Rio de Janeiro, na qual hoje é a UFRN, que foi em 1936, e a terceira em Pernambuco, em 1940. Então, a gente tem aí, né, 3 escolas que surgiram aqui. As primeiras escolas de serviço social em São Paulo, que é o que hoje a gente conhece como a PUC de São Paulo, no Rio de Janeiro, que é o que a gente conhece como a UFRN hoje. Lembrando que a PUC começou o curso de serviço social em 1936, a UFRN em 1937. E em Pernambuco, né, a gente teve aí a terceira escola de serviço social em 1940. Então a gente percebe já aí o percurso histórico que a nossa profissão ela foi tomando corpo, né, foi se consolidando aqui no Brasil. E aí a gente vê de 1936 até 1945, a vertente de influência do serviço social foi a franco-belga. Né? Essa influência franco-belga, com caráter humanista, cristão e neotomista, esta perspectiva no Brasil se expressa principalmente a partir do ideário do desenvolvimentismo, ou seja, essa vertente, né, que esteve aí no processo de início do serviço social de 1936 a 1945
franco-belga, ela tinha a perspectiva neotomista. E esse neotomismo, ele surge lá, né, com o tomismo, certo? Por quê? Porque tinha a ideia que o indivíduo ele nascia bom, que o indivíduo ele merecia o perdão. Então era a igreja, através dos agentes sociais, que tinha que fazer esse papel de ressocialização dos indivíduos. Então perceba aí como de fato os sujeitos eram vistos inicialmente pelo Estado e até mesmo pelo serviço social, então em ascensão, né? Culpabilizando o sujeito por toda a realidade que ele vivenciava. Dando continuidade, com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e assim da vitória dos Estados Unidos, passou a se tornar hegemônica a influência norte-americana, principalmente a partir de 1950, com a socióloga conservadora, com destaque para as teorizações de Mary Richmond. Em esta guinada ao tecnicismo se deu também por uma necessidade de maior profissionalização e tecnificação. Ou seja, em 1945, a gente já tem a influência dos Estados Unidos, certo? Principalmente, né, com as teorizações da Mary Richmond. Ainda tendo o sujeito na perspectiva, né, de culpabilização pela realidade que ele vivenciava. Então aí a gente percebe um serviço social ainda limitado nos seus muros internos, um serviço social ainda sem uma visão ampla da realidade, né? Onde a nossa profissão ela tinha mais uma perspectiva caritativa, né? Então a partir daí a gente começa a perceber, né, como nós, no nosso primórdio, no nosso início enquanto profissão, tínhamos perspectivas altamente, né, retrógradas diante da realidade que se vivenciava aqui no Brasil. E aí a autora ela traz a concepção. Em 1945 e 64, ocorre o golpe de Estado. Instaura-se a ditadura militar. A conjuntura é de conflito entre forças sociais, mas o golpe ceifa algumas possibilidades de avanço, de perspectiva crítica da categoria. Contudo, em 1965, inicia o movimento conhecido como Movimento de Reconceituação. Ou seja, em 1964, com esse golpe de Estado, a conjuntura é de conflito entre as forças sociais, entendeu? Com o golpe. Por quê? Porque abre possibilidade para o avanço da perspectiva crítica da categoria. Porque nossa sociedade, dentro do regime militar, né, tinha sua liberdade cerceada, não podia se posicionar diante de determinadas questões, porque hoje nós sabemos que a nossa profissão é uma profissão eminentemente política, né? Nós temos um viés político, nós temos que ser politizados e conhecer toda a conjuntura, todo o processo político, todo o processo que o Estado, né, se materializa, para a gente poder também instrumentalizar a nossa ação profissional. E aí ela vem com a perspectiva, né, modernização conservadora. Essa modernização conservadora seja tanto por via do funcionalismo como da fenomenologia, né? Da fenomenologia, imaginar que os fenômenos aconteciam porque realmente tinham que acontecer. Se a pessoa nasceu pobre, a pessoa tem que morrer pobre, né? A pessoa sofreu violência porque realmente ela tinha que sofrer violência. Então a gente percebe uma perspectiva altamente ainda conservadora, entendeu? Por isso que fala modernização conservadora. E aí a gente tem também, aí com esse movimento de reconceituação, o marxismo. O marxismo, aqui a partir de várias interpretações, principalmente do Marx e Engels. E aí quando a gente fala de marxismo, gente, a gente percebe aí que nós temos aí um processo crítico dentro do serviço social, porque é a partir do marxismo que a profissão ela começa a tomar corpo, que a profissão ela começa a entender a realidade social a partir da totalidade, né? Não a partir de questões superficiais, mas a partir de uma questão ampla, né? Então o marxismo ele deu esse suporte para o serviço social justamente nesse sentido, a compreender a realidade em uma perspectiva ampla, em uma perspectiva que nós possamos compreender, né, o sujeito em toda a sua dimensão. Então a gente percebe aí, gente, que dentro do processo de criação da nossa profissão, nós somos criados num processo ainda
conservador, né? Um processo aí que tinha muitas possibilidades para serem reajustadas. Dando continuidade na nossa aula, aí a gente vai ver aí a partir desse processo que eu expliquei para vocês, né? Quando o serviço social teve essa aproximação com esse movimento de reconceituação. A autora traz no texto, na verdade, os autores, porque eu fiz um pequeno resumo, né, da discussão dos três autores, da Yamamoto, da Yazbek e do José Paulo Neto. Esse contexto também corrobora, confirma, para momentos marcantes na categoria, como os seminários de Araxá, 1967, Teresópolis, 1970 e Sumaré, 1978. Né? Esse seminário, gente, tinha como perspectiva para a categoria discutir sobre realmente questões que eram pertinentes ao processo de formação profissional, né? Como também o processo de atuação de assistentes sociais. E cada momento desse era marcado aí por um processo de conservadorismo, né? A gente também teve aí o método de BH, que foi em 1972. O método de BH, ele já teve uma perspectiva mais crítica, né? Uma aproximação aí com o que nós conhecemos como marxismo, que é o que ainda hoje é mais hegemônico na nossa profissão. Nós sabemos que a nossa profissão ela é plural. Por quê? Porque compreende que várias, né, perspectivas filosóficas podem influenciar o nosso fazer profissional, como também a nossa formação profissional, mas nós temos a ideia de que o marxismo realmente, né, é uma categoria que dá um entendimento mais crítico para a nossa profissão. E aí, a criação das primeiras pós-graduação, em 1978, todo esse processo confluiu para a reconceituação do serviço social em toda a América Latina e, no Congresso, e principalmente no Brasil, onde a guinada crítica e a intenção de ruptura desaguaram no Congresso da Virada em 1979, onde o serviço social assume uma perspectiva mais crítica e progressista, ou seja, em 1979, o serviço social já tem, né, essa perspectiva crítica, essa perspectiva progressista, que realmente vê a realidade social a partir da totalidade, compreende que nós vivemos em um sistema capitalista e que esse sistema capitalista ele tem um embate com o trabalho, e quando tem esse embate com o trabalho, aí a perspectiva de surgir expressões da questão social. Com licença. Dando continuidade, assim, podemos afirmar, segundo os autores, que nos anos de 1960 e 1970 há um movimento de renovação na profissão, que se expressa em termos tanto de reatualização do tradicionalismo profissional, quanto de uma busca de ruptura com o conservadorismo. O serviço social se laiciza e passa a incorporar nos seus quadros segmentos de setores subalternizados da sociedade, estabelece interlocução com as ciências sociais e aproxima dos movimentos de esquerda, sobretudo o sindicalismo combativo e classista que se revigora nesse contexto. Ou seja, nessas décadas aí de 60 e de 70, a gente percebe que o serviço social ele começa a tomar fortalecimento a partir da união com os movimentos sociais, a partir da aproximação aí com, né, os movimentos de esquerda progressistas. Por quê? Porque esses movimentos, gente, eles conhecem a realidade social dos sujeitos, né? Conhecem a realidade social do negro, da população LGBTQI+, né? Das mulheres que são, hora ou outra, excluídas aí pelo processo que temos na sociedade com o que nós denominamos de machismo, né? Então, dentro desses movimentos sociais, dentro desse processo de esquerda, a gente vê aí, né, um fortalecimento da nossa profissão. O profissional, ele amplia a sua atuação para a área da pesquisa, que é o que foi bem fundamental, porque quando nós passamos aí a adentrar na área da pesquisa, né, deu possibilidades tanto para a gente crescer as nossas referências bibliográficas enquanto profissão,
como também para dar mais instrumentalidade no nosso trabalho e conhecer aí mais possibilidades de acessibilizar os direitos dos cidadãos e cidadãs. O profissional amplia sua atuação na área da pesquisa, administração, planejamento, acompanhamento e avaliação de programas sociais, além das atividades de execução e desenvolvimento de ações de assessoria aos setores populares. E se intensifica o questionamento da perspectiva técnico-burocrática, por ser esta considerada como instrumento de dominação de classe a serviço de interesses capitalistas. Então a gente percebe aí que o serviço social ele já começa a ampliar o seu espaço de atuação, né? Os profissionais do serviço social começam a ter aí novas possibilidades de atuação, como por exemplo, na própria implementação, criação, avaliação, né, de programas sociais. E isso foi um avanço para a nossa profissão, porque a partir desse momento a gente começa a dar mais aí notoriedade para o que a gente realmente defende, para o que a gente realmente toma como atuação profissional. Com o fim da ditadura militar, já no final da década de 70, o início da década de 1980, a sociedade brasileira passa por um processo de ascensão de movimentos sociais. Os movimentos sociais aí, em 1980, começam a emergir, a crescer, né? E esta conjuntura proporciona ao serviço social aspirações mais democráticas e voltadas à justiça social. Ou seja, esses movimentos sociais aí nesse processo de ascensão, né, trazem a concepção para o serviço social a noção, né, mais ampliada de justiça social. É na década de 1980 que diversas conquistas a sociedade civil se instaura. Entre elas, a promulgação da Constituição de 1988. Ou seja, né, esse processo aí de avanço dos movimentos sociais, né, e essas diversas conquistas que a sociedade civil foi instaurando na sociedade brasileira, trouxe também aí a promulgação da nossa Constituição Federal de 1988, que é onde nós temos aí o Estado Democrático de Direito. Né? O Estado está aí para atender as demandas da sociedade, ele está aí para atender as demandas, né, do que de fato é necessário para uma sociedade mais justa e uma sociedade mais igualitária, que é a Constituição Federal, é a nossa carta magna. Né? A partir da Constituição Federal é que surge aí as outras legislações que de fato instrumentalizam o acesso aos direitos sociais aqui no Brasil. Para além dessas iniciais elucidações que fizemos, podemos fazer uma divisão didática sobre os conteúdos de fundamentos para que a gente possa compreender mais, né? Inclusive esses conteúdos servem até para concurso. O surgimento da profissão, né, que é a particularização da questão social. Nós sabemos, como eu expliquei anteriormente, que a nossa profissão ela surge aí com a agudização da questão social, né, porque o sistema capitalista em ascensão aqui no Brasil, ainda no processo de industrialização, e foi surgindo essas expressões da questão social. O processo de institucionalização da profissão até o período do movimento de reconceituação, né, que aí a gente vê que antes do período de reconceituação a gente tinha ainda muito forte a presença do conservadorismo. O próprio movimento de reconceituação, que faz uma análise crítica das influências teórico-metodológicas e das formas de intervenção, né, que nós temos no serviço social. E a profissão escrita na divisão social e técnica do trabalho, e os rebatimentos das transformações societárias. Então aí a gente pode ver esse cronograma que, né, de fato dá materialidade à nossa própria profissão. Esses que eu citei são 4 principais eixos e, como podemos ver, articulam passado, presente e futuro da profissão, na ordem do capital. Logo, acredito ser esse ponto de partida para a nossa jornada de estudos. Certo? É esse pequeno
momento aí que eu tive de discussão com vocês, gente, foi a introdução do que de fato a gente vai ver aí, tá bom? E aí a gente tem o surgimento da profissão na divisão social e técnica do trabalho, a particularidade da questão social. Então aí a gente vai compreender de fato o que é essa divisão social e técnica do trabalho e o que é essa particularidade da questão social. Em 2017, o Serviço Social ele comemorou 81 anos da profissão no Brasil. Um marco significativo, né? Uma profissão aí recente, mas bem significativa. E hoje a profissão se encontra consolidada, com firme aporte teórico e metodológico, e é uma profissão socialmente reconhecida no cenário brasileiro, desempenhando um papel crucial na elaboração, planejamento, execução, avaliação das políticas públicas do nosso país. Então aí a gente percebe que diante desse processo aí, né, da nossa profissão aqui no Brasil, a gente vê que ela tem bastante significado, entendeu? Inclusive, né, para o próprio Estado, para trazer a noção de direito social e também de justiça social. E para isso, os profissionais inseridos aí nesse processo de criação, implementação, avaliação, né, de políticas públicas. Desde o seu surgimento, na década de 1930, o serviço social passou por diversas correntes teóricas e foi influenciado tanto pelo conservadorismo como pelo pensamento crítico, né? Como eu disse para vocês, em 1930 a gente vê aí que o serviço social tinha uma perspectiva conservadora. Hoje nós já temos uma visão crítica, né? E aí esse processo é um processo que vai se modificando a todo momento diante da conjuntura que a profissão se encontra. Compreender que a história do serviço social está totalmente imbricada com a sociedade brasileira é um passo fundamental dos nossos estudos. Afinal, como eu já disse, é um ponto de partida, né? É um ponto de partida. Qual o cenário em que surge o serviço social no Brasil? É no contexto que eu disse para vocês de industrialização e urbanização que eclode no país de 1920 a 1930, que por sua vez eclode desigualdades sociais e sujeitos que necessitam de intervenção do Estado e mercado sobre essa problemática, né? Então aí a autora ela faz aí uma retrospectiva, né, do que de fato o serviço social veio a fazer. O conservadorismo católico que caracterizou os anos iniciais do serviço social brasileiro, a partir de 1940, começa a ser tecnicizado ao entrar em contato com o serviço social norte-americano e suas propostas de trabalho, permeada pelo caráter conservador da teoria social positivista. Ou seja, né, essa teoria social positivista, gente, é baseado no Augusto Comte, né, que ele tinha a perspectiva de que o sujeito ele nasce pobre, ele vai morrer pobre, como se a pobreza fosse uma coisa natural e não fosse algo gerado a partir da contradição do sistema capitalista, né? Então, a partir daí a gente pode fazer essa compreensão. Dando continuidade, assim, a ligação concreta entre serviço social, classe e capitalismo monopolista. Essas desigualdades sociais são conceituadas como questão social, que é o nosso objeto de trabalho, né? O objeto de trabalho do serviço social é a questão social. É dentro dessa questão social, né, que brota as expressões da questão social e nós vamos aí atuar, né? É a violência sexual contra crianças e adolescentes, é a violência contra a mulher, violência doméstica contra a mulher, violência contra o idoso, o próprio crime de racismo, LGBTfobia, né? Nós estamos dentro do tecido social, compreendendo as contradições que existem, que surgem dentro do tecido social, buscar aí modificações na vida dos sujeitos. Então aí a gente entra num processo aí de conhecimento altíssimo, né? Porque a nossa profissão surge aí com um papel importantíssimo na sociedade, né?
inclusive trazendo a noção de justiça social, trazendo uma compreensão bem ampla do que de fato nós esperamos. Vale destacar com precisão da data de surgimento da primeira escola de serviço social, que foi em 1936 em São Paulo, financiada pelo SESC, que hoje é a PUC. Né? Eu havia falado na introdução para vocês da nossa discussão que o serviço social teve a primeira escola de serviço social em São Paulo, que foi na atual PUC. Aí eu fiz uma ligação aqui entre a fala da Yamamoto e do José Paulo Neto para vocês poderem compreender melhor o conteúdo, tá bom? Os assistentes sociais atuam nas múltiplas e mais contundentes expressões da questão social. Isso é uma frase de Yamamoto, que surge num momento bastante específico da ordem burguesa. Aí já traz uma concepção de Neto. E em um cenário de expansão e desenvolvimento industrial e urbano, nas 3 primeiras décadas do século XX. Sua atuação é necessariamente polarizada pelos interesses de classes da sociedade capitalista, onde demanda-se um tipo de enfrentamento da questão social. Entendeu? E aí ela traz até aí uma concepção da Yamamoto, que ela diz que expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe operária e o seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do empresariado e do Estado. Então aí a gente vê, né, que o serviço social, que as expressões da questão social, ela surge aí nesse processo de desenvolvimento da classe operária. Que essa classe operária, ela não aceita mais, né, os desmandos do próprio sistema capitalista. Né? O próprio sistema capitalista, ele começa aí a ceifar as possibilidades dos sujeitos, né, dentro aí do processo de formação da sociedade brasileira. E a autora, ela dá continuidade. É a manifestação no cotidiano da vida social da contradição entre proletariado e burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção. Né? E essas intervenções mais além da caridade e da repressão, porque a gente sabe que nos primórdios do serviço social, né, era presente a caridade, né, era presente a própria repressão policial, as pessoas elas não poderiam se manifestar contra o sistema, contra o Estado. Né? É por isso que hoje nós temos uma Constituição que dá a noção de fato de um Estado democrático de direito. Um Estado em que todos são iguais perante a lei, em que todos podem reivindicar, né, aí os seus direitos. Sua atuação, e ela dá continuidade. O Estado passa a intervir diretamente nas relações entre o empresariado e a classe trabalhadora, estabelecendo não só uma regulamentação jurídica do mercado de trabalho, através da legislação social e trabalhista específica, mas gerindo a organização e a prestação de serviços sociais como um tipo novo de enfrentamento das expressões da questão social. Ou seja, a nossa profissão, ela foi uma profissão extremamente importante para o Estado, né? Uma profissão extremamente importante aí para o mercado, porque dentro desse crescimento desse mercado aqui no Brasil, a gente vê aí, né, que nós crescemos bastante enquanto profissionais.